Boa noite a todos, muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare. Mais uma vez estamos aqui para conversar sobre o Livro dos Espíritos. Vamos lembrar que todos nós somos importantes na reunião, sempre a gente repete isso. Na segunda parte nós podemos pedir por todos aqueles que nesse momento estão precisando mais que nós. Nós chegamos até aqui e muitos não têm condições, mas nós somos todos instrumentos de Deus. E é em nome de Jesus que nós estamos reunidos. Muito bem-vindos, nós vamos começar a nossa reunião. Então, boa noite a todos. Continuando o estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos no terceiro livro, Leis Morais, capítulo 5, Lei de Conservação. E hoje, o item 5, Privações Voluntárias, Mortificações. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Sim, sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém e se não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. Olha que esclarecimento para nós nesse livro. Esse livro, como eu sempre digo, ele é muito bom, ele é fantástico esse livro, é excelente. Então nós estamos vendo aqui, porque muitas vezes a gente acha que não deve usufruir daquilo que nós possuímos, que a gente não deve procurar um bem-estar, porque a humildade, ela não está na falta do necessário. A humildade, ela está na nossa arrogância, no nosso orgulho. É bem diferente disso daqui. Então, olha, que frase interessante aqui. A lei de conservação obriga a promover as necessidades do corpo? Obriga. É a lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela é imposta ao homem. Por que ela é imposta? Deus não faz imposição a ninguém, mas a lei de Deus ela é imposta, porque se a gente desviar da lei de Deus, fatalmente nós vamos repeti-la numa próxima encarnação, e às vezes até nessa mesmo. Quantas vezes nós, depois de uma certa experiência, depois de uma certa idade, nós nos arrependemos de atos que nós fizemos, e a gente pensa, puxa vida, podia ser diferente, mas aí é aquilo que o Chico Xavier fala, não pode mudar o passado, mas pode fazer um futuro diferenciado. E aqui, é repreensível o homem procurar o bem-estar? É um desejo natural. E aí tem um livro que eu sempre me esqueço, mas se não me engano é o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que qual homem que tendo um espinho embaixo da unha não vai procurar retirá-lo? Então nós precisamos realmente... E aí eu lembro muito da Grécia, porque a Grécia tinha os sábios lá da Grécia. E era o berço da cultura na época. Então apareceu alguns daqueles sábios lá, inventando um jeito da pessoa ser feliz, da pessoa ser realizada. Um dizia que a pessoa era infeliz porque não possuía, que se a pessoa possuísse aquilo que ele queria, ele era feliz. E aí surgiu essa doutrina. E essa doutrina, depois de um certo tempo, eles viram que não satisfazia, porque nós podemos possuir tudo material, mas sempre nós temos algum problema, um problema de saúde, um problema íntimo, um problema com alguém que a gente ama, então não era feliz. Aí apareceu uns outros que eram adeptos de uma doutrina que o homem não era feliz porque tinha medo. Que se o homem não tivesse medo, ele era feliz. Mas aí não existe nesse mundo ninguém que não tenha medo de alguma coisa. Então também não funcionou. Aí apareceu Diógenes, que acho que todos sabem da história de Diógenes, que ele não usava nem roupa, ele andava com barril. E ele usava uma canequinha, ele viu um menino tomando água com as mãos, ele jogou a caneca fora. Ele falou, não precisa nem da caneca. Ele pregava não ter nada, que se o homem não tem nada, ele não tem medo de perder. Então ele não tendo medo de perder, ele é feliz. Mas aquele que não tem nada, ele é escravo daquilo que ele não tem. Ele deseja ter e não pode. Então não existe isso daí. Existe a felicidade, a realização se a gente entender a lei de Deus. Quem estuda a doutrina espírita e assimila a doutrina espírita, ele se realiza dentro daquilo que ele tem capacidade de possuir e de ter.
Mesmo o bem-estar. Muitas vezes nós queremos ter alguma coisa que o outro tem, mas a gente não tem condição. Mas muitas vezes o outro tem aquilo que nós desejamos, mas não tem aquilo que nós temos e que ele também deseja. Olha para vocês verem como que as coisas é. Então, é Deus na nossa vida, é o conformismo com aquilo que a gente tem e procurar sempre o progresso. A doutrina espírita prega o progresso. Está aqui, ó. As privações voluntárias em vista de uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e merecereis mais. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis e tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm bastante. Se a privação não é mais o que um vão simulacro, ela é uma zombaria. Olha só, fazei o bem aos outros e merecereis mais. Aí eu lembro sempre dos fariseus da época de Jesus, porque Jesus ia mais longe ainda. Jesus falava que eles colocavam um fardo pesado para outros carregar. Então existe muito isso daí. Nós não devemos nos privar de nada, desde que está dentro desse texto aqui que nós estamos lendo, que a gente não prejudica ninguém. Eu vou lembrar do Humberto de Campos novamente. Ele diz que nós podemos subir o mais alto que pudermos, sem usar a escada do outro. E nós devemos subir sem querer diminuir o outro, sem querer que o outro se rebaixe. Então aí tudo bem, aí tem mérito. E fazendo sempre as coisas. Eu sempre cito o exemplo de Bill Gates, né? Que ele com a esposa, mas ali quem interfere mais é a mãe dele, que já é um espírito superior. Olha o que ele fez, acho que todos sabem a história de Bill Gates. Ele conseguiu dividir a fortuna dele para poder fazer alguma coisa de caridade. Então, olha só para vocês verem, tem muitos homens que eles se desprendem. Tem um livro muito interessante. Nós vamos ver a história lá de Henry Ford. Um homem que ele foi muito caridoso e ninguém sabe a história dele. Porque a gente muitas vezes vê a biografia de uma pessoa, mas contada por outra pessoa que não viveu intimamente com ele. Ali tem histórias do motorista particular dele que conta da caridade que ele fazia passando na rua com um homem simples e caridoso, que ajudou muita gente. Então olha para vocês verem, muitos voluntários que a gente não sabe nem quem é e que faz isso daqui, ó, se privam de algo. E ele teve algumas privações particulares dele, apesar de toda a fortuna. Então isso aqui, fazei o bem aos outros e merecereis mais. Mata a charada aqui. Se a privação não é mais que um vão simulacro, ela é uma zombaria. Então a gente vê muita gente, a gente via na época dos fariseus lá e vê até hoje pessoas que eles enfeitam aquilo que eles estão fazendo e na verdade não tem, é uma falsa humildade. Isso não funciona diante dos olhos de Deus. A gente pode enganar muitas pessoas, mas não pode enganar a justiça divina. A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a antiguidade e entre diferentes povos. Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Se não serve senão aquele que a pratica e o impede de fazer o bem, é do egoísmo, qualquer que seja o pretexto com o qual se disfarce. Privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Olha só, privar-se e trabalhar para os outros. Então a gente vê muita gente se batendo, se torturando. Aquilo ali não tem sentido nenhum. Nada disso daí justifica. Nada justifica. O que nós precisamos fazer é alguma coisa a favor do outro. Por exemplo, se a gente come 2 pratos de comida e o outro não está comendo nenhum, vamos comer um prato e dar um pouco para ele. Mas pelo menos nós estamos dividindo alguma coisa. Porque muitas vezes nós estamos vendo a pessoa passar necessidade e a gente não faz nada. E nós temos condições de fazer. Então está tudo dentro disso daqui. A abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos povos, é fundada na razão?
Tudo aquilo com o qual o homem pode se nutrir, sem prejuízo de sua saúde, é permitido. Mas os legisladores puderam interditar certos alimentos com um fim útil e, para dar mais crédito às suas leis, eles a apresentaram como vindas de Deus. Nós vamos ver Moisés aqui. Nós vamos ver a proibição de carne de porco no Velho Testamento. Porque pela inteligência, animais tinham que ser nômades para poder acompanhar o povo no deserto. Então proibiu-se a carne de porco. Proibiu-se uma série de alimentos. Aí vamos pegar uma passagem interessantíssima que está no Novo Testamento. Quando Pedro estava orando. E aí vem uma voz e desce do alto um lençol amarrado às 4 pontas, tá? Com essas palavras no Novo Testamento. Com animais. E a voz diz, tomai e comei. E ele fala, um homem de Deus não come coisas impuras, porque ali tinha animais que era proibido pela lei mosaica. Aí tudo bem, desaparece esse lençol. Aí volta novamente, torna a repetir, ele torna a falar. Aí o que a voz diz para ele? Tudo que Deus criou não é impuro. E dentro desse texto aí, existe uma coisa muito interessante, porque antes disso vieram pedir para ele que fosse conversar com um ateu. E ele falou que lá ele não ia, porque ele era um homem do Cristo. Ele era um cristão, ele não ia conversar com alguém que não acreditava, que não seguia Jesus. E aí depois disso ele caiu na real e foi conversar. E chegou lá, esse pagão era muito melhor que ele. Aí ele se rende. Só que quando ele se rende, ele tinha seguidores. Os seguidores dele começam a criticar ele. Por que ele foi lá? Por que ele estava dando ouvido? Ele diz o seguinte, Deus me ordenou. Quem sou eu para contrariar a vontade de Deus? Olha para vocês aí. Então, é o que eu digo sempre, religião é rótulo, o que manda é o que está aqui dentro. Não adianta se mortificar, não adianta fazer promessa, muitas vezes promessa para outros cumprir, aí é pior ainda, porque nós vamos pôr uma pessoa para fazer alguma coisa que às vezes nem sabe o que está acontecendo. A oração, o recolhimento e a privação daquilo que está sobrando para nós, para ajudar alguém, isso sim é que tem validade de Deus. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, alimentar-se segundo o exige a sua organização. Isso daqui eu vi o Chico Xavier comer carne, um bife pequeno. É lógico que não era um bife grande, comendo carne. E aí, o que o Chico Xavier diz? Olha, nós precisamos ler as entrevistas do Chico Xavier. No Mundo de Chico Xavier, entrevista com Chico Xavier, 30 anos com Chico Xavier. Todos esses livros traz ali entrevista com Chico Xavier de perguntas e respostas. Então o Chico Xavier disse o seguinte, que o nosso corpo espiritual veio condicionado para a alimentação animal, para a alimentação de carne. Se a gente puder diminuir, puder até deixar, tudo bem. Desde que a gente não faça isso por uma situação forçada, porque muitas vezes tem muitos espíritas que eles são puritanos. Aí eu não como carne. O espírita não deve comer carne. O espírita não deve comer carne quando ele for participar de uma reunião de cura. Nós já comentamos aqui, aí é diferente. Naquele dia ele deve se abster da alimentação de carne, porque ela exige um esforço muito grande para poder digerir. Então, nesse dia. Mas, muitas vezes, a pessoa não come carne, mas ele fica salivando vendo o outro comer carne. Então, não adiantou nada. Ele não superou. Aquilo ali é uma hipocrisia. Nós não devemos ser hipócritas. Nós devemos fazer aquilo que nos satisfaz e ser real. Nós precisamos usar a realidade, porque não adianta nada. A gente, às vezes, não come na frente de ninguém, mas come escondido. Nós estamos escondendo do nosso companheiro ou de alguém que está perto de nós, mas não vamos esconder lá de cima, porque tudo está transparente diante da espiritualidade. Então, ele deve, pois, alimentar segundo exige a sua organização. Se ele não tiver necessidade da carne, tudo bem. Mas se tiver necessidade da carne, tem que comer. Divaldo Pereira Franco come carne. Chico Xavier, depois de 40 anos, parou de jantar. Isso está num desses livros que eu citei para vocês aqui, das entrevistas dele. Não jantava mais. Mas vocês podem ver que o Chico Xavier, quando ele era novo, ele era
robusto, ele era um homem forte. Até no Rio de Janeiro ele foi convidado, e a mulher lá era bem abastada, ela fez um banquete. E aí tudo que passava ele comia. Tudo que passava ele comia. E aí ela falava, pode comer, meu filho, pode comer. E aí depois que terminou, sempre tem aquela palavra, né, por trás. Ela pegou e conversou com o Clóvis Tavares e disse para o Clóvis Tavares o seguinte, mas olha, esse mineiro come, parece que ele estava até passando fome. Olha para vocês verem. Uma das vezes que eu estive lá em Uberaba, eu perguntei para o Eurípides o que o Chico comia. E ele confirmou isso aí, que ele comia qualquer coisa. Sim. Carne, qualquer coisa que viesse, ele... Sim. Tanto é que ele era gordinho, né? Era gordinho. Depois ele foi emagrecendo, né? Mas para vocês verem, então não tem essa não. O que manda é o jejum do pensamento, o equilíbrio nosso, é o jejum mental. Mas nós devemos comer. Eu dei passe num homem muitos anos e ele foi definhando, ele não podia comer. Eu já contei essa história aqui. Tudo que caía no organismo dele virava ferida. Ele estava à base de água e à base de medicamentos, né? Soro. E ele ficava nervoso, porque ele tinha dinheiro, ele foi para todo lado e não conseguiram. Aí ele falava o seguinte, que quando ele pôde comer, ele ficava reglando. E agora que ele queria comer e que tinha dinheiro, não podia comer. A abstenção de alimento animal ou outro como expiação é meritória? Sim, se priva pelos outros. Mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil. Por isso, dizemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. É aí que está. É o que nós lemos e é o que está falando aqui. Então, se a gente tem um bife e a gente come carne direto e tem alguém que não come e ele está perto, se a gente puder, vamos passar para ele, porque nós vamos ter oportunidade de comer amanhã e ele talvez não vai ter. Então é isso daqui. Que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais? Para que semelhante questão, perguntai, portanto, ainda uma vez, se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo lhe é sempre desagradável, porque, sabei bem, Deus não é sensível senão aos sentimentos que elevam a alma até ele. É praticando sua lei, em vez de estar violando-a, que podereis sacudir vossa matéria terrestre. Olha aí a lógica, né? Porque muitas pessoas judiam de animais. Chico Xavier, eles iam trabalhar de carroça, ele e o carroceiro, que levava ele para o serviço. E o carroceiro usava um ferrão, um espeto, e espetava o animal. Espetava o animal direto. E o Chico Xavier era uma tortura para ele, porque ele via aquilo e ele ficava inconformado. Mas não adiantava, o cara era rude. Ele algumas vezes falou para ele ser mais carinhoso com o animal, mas não tinha jeito. E aí o Chico Xavier conta que aposentaram a mula, era uma mula. Quando aposentou, olha, ele disse que viu a mula sorrir. Quando soltou ela no pasto, que ela não ia trabalhar mais, ele falou que ela estava sorrindo, porque tinha se livrado daquela tortura. Então olha só para vocês verem. Olha como que nós precisamos entender a lei de Deus. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aquele que criamos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem de outrem. Crês que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Porque, antes, não trabalham para o bem de seus semelhantes? Que eles vistam o indigente, console o que chora, trabalhe por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes. Então, sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários que padecem, não têm em vista
senão a si mesmos. É de egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Eu acho que isso daqui até dispensa comentário, deu para a gente entender muito bem. Quando nós fazemos alguma coisa a favor do semelhante, é meritório. Quando nós fazemos alguma coisa para aparecer, então aí a coisa muda de figura. Se não se deve criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para outrem, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai vosso espírito e não vosso corpo, mortificai vosso orgulho, sufocai vosso egoísmo semelhante a uma serpente que vos tortura o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento que pelos rigores que não são mais deste século. Então aí nós podemos pegar o Velho Testamento. Tem muita gente seguindo o Velho Testamento, muitos. Os costumes do Velho Testamento, uma série de coisas, mas que não faz nada para ninguém. Então não adianta nada. Aí nós vamos lembrar de um homem, isso está num livro de Humberto de Campos, que ele chegou no plano espiritual com a Bíblia debaixo do braço. Ele chegou lá e falou, eu quero saber aonde eu vou ficar aqui. Era uma região muito boa, e aí o que estava ali na porta entrou lá dentro para ver. Voltou e falou, não consta seu nome aqui. Falou, não, mas eu vivi pela Bíblia. Eu conheço a Bíblia. A mensagem da Bíblia, eu conheço todas elas. Eu sei que a passagem mais curta é uma carta de Mardoqueu, que está no Velho Testamento. E uma das passagens um pouco mais longa é quando Jesus chorou por Lázaro. E a Bíblia tem tantos versículos, tantos capítulos, tantas letras, tantas palavras, e foi ele relacionando. E o Espírito Superior ficou ouvindo ele. Quando terminou, o Espírito falou para ele, então, você viveu pela Bíblia, você acredita piamente na Bíblia, principalmente no Velho Testamento? Eu acredito. E o que você acha daquela passagem em que a baleia engoliu o profeta Jonas e cuspiu na ilha de Nínive? Ele falou, eu acredito piamente naquilo. E se tivesse escrito lá que foi Jonas que engoliu a baleia, eu também acreditava. Porque eu acredito na Bíblia. Eu falei, então, meu filho, você vai voltar, reencarnar novamente, e você vai aprender e vai utilizar aquilo que você já tem de conhecimento. Então não adianta nada. Se a gente não fizer alguma coisa, não vai resolver o nosso problema. Nós estamos enjoados de ver isso nos livros do André Luiz. Então, próxima semana, continuamos no terceiro livro, Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição. O item destruição necessária e destruição abusiva. Muito bem. Sem nenhuma crítica a nenhuma doutrina. Tem pessoas que ele jejua na Semana Santa, sexta, sábado, às vezes até domingo. Tem pessoa que segue o rigor daquela época lá. Mas e o resto do ano? Como fica? Então, o nosso dever é dia a dia, naquilo que nós estamos fazendo. Sempre pensar em nós, mas pensar no outro também. Pensar o que nós podemos fazer para viver melhor. Porque quem lê o livro Céu e Inferno, quem lê os livros, principalmente o livro Libertação, do André Luiz, nós vamos ver a situação de muitos que não fizeram e chega do outro lado e não tem mais condição. Porque do outro lado nós não vamos levar nada daqui mesmo. Então vai ser muito difícil. Vocês imaginam, eu fico olhando a situação do mundo. Pessoas que são muito abastadas, que ganham muito e que não fazem nada, entendeu? E criando problemas para eles. E aqui nós vemos aqui que pessoas que eles praticam esportes radicais, que eu já comentei aqui, acaba tendo um suicídio e depois do outro lado eles vão ter que cumprir aquilo, porque ninguém fica isento da dívida. Jesus disse isso daí para nós. Então, vamos fazer aquilo que nós tivemos oportunidade de fazer, principalmente agora, nesses dias, onde comemora o Natal, onde a gente vai entrar num ano novo, que a gente possa ter uma vida melhor, pensar mais naquilo que nós estamos fazendo, mas se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós, e nós vamos conseguir, porque Deus está no comando. Que Ele nos abençoe, cada um faz seu pedido mental. Mais uma vez agradecer pela presença, e nós estamos chegando no Natal,
E aí eu lembro muito, nesses dias de Jesus, vocês imaginam o nascimento de uma criança, sempre é uma coisa gloriosa. Imaginam Jesus com toda aquela luz. Tem um livro que chama O Sublime Peregrino, do Ramatiz. Ele vai falar ali da conjunção dos planetas e da preparação da Terra para que Jesus pudesse encarnar na Terra. A preparação de todos aqueles que estavam envolvidos na encarnação de Jesus. Vocês imaginam a grandeza de Maria, mãe de Jesus, e do próprio José, e de todos aqueles que estavam ali. Olha para vocês verem, e nós chegamos até aqui, em 2023, o nome de Jesus, ele conseguiu dividir o tempo, porque antes e depois de Jesus. Muita gente acha que Jesus é um mito. Qual aqueles da Galileia, aqueles hebreus, os próprios judeus, quem teria capacidade de inventar uma história dessa? A própria diferença entre os evangelistas prova a existência de Jesus. E olha a oportunidade que nós estamos tendo. Nós vamos ver ali a diferença cultural entre os evangelistas. Pedro, Tiago, João, próprio Lucas, que era médico. Então todos esses evangelistas, cada um contou a mesma história de uma maneira diferente. Isso prova a autenticidade do evangelho e prova a existência de Jesus. O nome de Jesus é tão forte que tudo aquilo que a gente fala em nome de Jesus, até como entidade das trevas, se a gente conversar e falar no nome de Jesus, muda toda uma situação. Então nós devemos trazer Jesus para dentro de nós, principalmente esses dias. A gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro. Provavelmente Jesus nasceu em março, porque a gente vê as ovelhas, vê a situação daquela época, e a gente vai ver que naquela região lá era impossível ser em dezembro. Então, mas não tem problema nenhum. Por que colocaram dezembro? Porque é o dia em que a Terra está mais perto do Sol. Então, e Jesus é luz na nossa vida. E não importa o dia que ele nasceu, importa que nós estamos aqui em nome dele, em nome de Jesus. Todos nós estamos assessorados por nosso Senhor Jesus Cristo e pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. Então nós devemos agradecer muito por isso, pela nossa lucidez, pela nossa saúde, ainda que alguém tenha algum problema de saúde, mas nós estamos lúcidos. Então isso é muito bom para nós. E eu agradeço a vocês, um bom Natal para todos, que a gente tenha muita paz, muita saúde, muita harmonia e que a gente possa estar aqui no Natal do ano que vem novamente juntos. Tudo que a gente lê de Jesus, e não é só na doutrina espírita não. O Padre Zezinho tem um livro importantíssimo, Um Galileu Chamado Jesus. Eu sou fascinado por Jesus. Eu fui buscar tudo que falava de Jesus. Tem um livro evangélico, que não é espírita também, norte-americano, O Grande Conflito. N livro, falou de Jesus. Se a pessoa é séria, vamos buscar informação. Mas o importante é o que está dentro de cada um de nós. Gente, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado pela tolerância, viu? Fiquem com Deus. Tudo de bom.